Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Contraponto Esportes. E nesse vídeo eu vou trazer uma lista de 5 jogadores que o Flamengo desperdiçou ainda novos. 5 talentos que hoje brilham em outros clubes. 5 talentos que valem milhões de euros. Nesse vídeo eu vou trazer também como foram as negociações para a saída desses jogadores. Quanto o Flamengo recebeu por esses 5 jogadores? E quanto o Flamengo ainda tem de percentual para receber em uma futura venda? Será que o Flamengo ainda tem um percentual desses jogadores que hoje valem milhões de euros? Vamos ver tudo isso nesse vídeo. E se você não é inscrito, aproveite e faça a sua inscrição. Deixe o seu like e o seu comentário. E para contarmos a história desses 5 jogadores, nós vamos voltar em 2020. Lembram de um jogo que o Flamengo tinha que disputar com o Palmeiras? Nesse jogo no Allianz Parque, o Flamengo estava desfalcado de muitos jogadores devido àquela doença. Não tinha nem reservas para colocar em campo. Então o Flamengo decidiu pedir ajuda à base e colocou jogadores que nunca tinham atuado num time profissional. Esses jogadores nem no banco ficavam. E para você ver como a base do Flamengo era forte, o Flamengo colocou 4 jogadores em campo dessa lista que eu separei para vocês. São eles o goleiro Neneca, os zagueiros Otávio e Natan e o volante Richard Rios, que completaram o time com os medalhões Gerson, Rascaeta, Thiago Maia, Pedro, e empataram no Allianz em 1-1 com a equipe do Palmeiras. Nesse jogo, todo mundo ficou impressionado com esses jovens jogadores que atuaram no time profissional e, na casa do Palmeiras, fizeram uma excelente partida. E nós vamos começar essa lista pelo goleiro Hugo Souza, o Hugo Neneca. Após a sua estreia em junho de 2020, Hugo Souza alternou bons e maus momentos com a camisa rubro-negra. Ele teve oportunidade com vários treinadores, alguns até insistentemente, mas Hugo Souza não conseguiu se firmar. E após um empréstimo ao Chaves de Portugal, ele retornou ao Flamengo, não foi aproveitado, não teve espaço e resolveu aceitar uma proposta de empréstimo para o Corinthians. No Corinthians, o jogador teve mais tranquilidade, menos cobrança e menos pressão para exercer o seu futebol. Hugo Souza rendeu ao Flamengo um total de 1 milhão de euros, que foi 200 mil pelo empréstimo e 800 mil pela compra total de 50% dos direitos econômicos do jogador. E ainda teve 3 partidas que o Corinthians pagou 500 mil, totalizando 1,5 milhão de reais aos cofres rubro-negros. Agora vamos falar do zagueiro Otávio. Após a estreia no profissional naquele jogo contra o Palmeiras, que terminou 1-1, Otávio não teve mais espaço no elenco do Flamengo com diversos treinadores que passaram por lá. Tanto que no início de 2023, Otávio foi emprestado ao Famalicão por uma temporada com passe fixado em 500 mil euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. E em junho de 2024, Otávio foi comprado pelo Porto por 12 milhões de euros. Como o Flamengo tinha 30% dessa futura negociação, o Flamengo recebeu 3,6 milhões de euros por essa negociação. Resumindo, o Flamengo vendeu 70% por 500 mil euros e pelos 30% restantes recebeu 3,6 milhões de euros. Impressionante, né? Quase 20 milhões de reais somente por 30% desse jogador. Otávio hoje é titular do Porto e com certeza vai valorizar ainda mais. Agora vamos falar de Natan. Natan, que era o companheiro de zaga de Otávio naquele jogo contra o Palmeiras. Essa poderia ser a zaga titular do Flamengo hoje, Natan e Otávio. Depois da estreia, Natan disputou alguns jogos
mas no decorrer dos anos não teve sequência com os treinadores do Flamengo. Tanto que em fevereiro de 2021, o Flamengo negociou o jogador com o Red Bull Bragantino. O Flamengo, que detinha apenas 60% do jogador, negociou 48% com o Bragantino por um valor de 27 milhões de reais e segurou 12% para uma futura negociação. No Bragantino, Natan teve mais espaço e mais sequência de jogos, tanto que em agosto de 2023 o Napoli pagou cerca de 10 milhões de euros por Natan. Desse valor, o Flamengo ficou com 6,4 milhões de reais. Natan foi para o Napoli, fez boas partidas e fez algumas participações, fazendo até gol. Hoje, Natan foi emprestado ao Real Betis e já iniciou a temporada no seu primeiro jogo de estreia, fazendo um gol. Boa sorte ao Natan. Agora vamos falar do caso mais bizarro de todos, o caso de Richard Rios. Richard Rios, que também participou daquele jogo contra o Palmeiras e depois não teve mais sequência nem espaço com os próximos treinadores. Em junho de 2021, Richard Rios foi emprestado ao Mazatlán do México. Nesse clube mexicano, Richard Rios se machucou. Uma grave lesão no joelho, o que afastou durante um bom período. Por isso, o clube mexicano não quis fazer o pagamento pela compra de Richard Rios. Em maio de 2022, Richard Rios retornou ao Flamengo. Entre maio e agosto, Richard Rios não teve oportunidades, não foi aproveitado por Paulo Souza e tampouco por Dorival Júnior. Parabéns a todos os envolvidos. E no final de agosto de 2022, o Flamengo resolveu ceder Richard Rios de graça para o Guarani. O contrato de Richard Rios também estava no fim. Daqui a pouco ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Por isso o Flamengo, ao invés de renovar, decidiu fazer um acordo com o Guarani, ceder gratuitamente Richard Rios ao Guarani e ficar com 25% de uma futura negociação. Em março de 2023, após boas atuações de Richard Rios, tanto na Série B quanto no início do Paulistão, com a camisa do Guarani, o Palmeiras pagou 6 milhões de reais por Richard Rios. Desse valor, 1,5 milhão foi para os cofres do Flamengo. Após boas atuações de Richard Rios com a camisa do Palmeiras e pela seleção colombiana, o jogador se valorizou. O jogador recebeu sondagens de Manchester United ano passado e do Paris Saint-Germain e recebeu uma proposta oficial de 23 milhões de euros do Fenerbahçe. O jogador realmente está muito valorizado e o Palmeiras não quis negociá-lo agora. Agora vamos falar de Rodrigo Muniz. Esse jogador, pessoal, é o jogador que, na minha opinião, vai trazer mais retorno financeiro futuro ao Flamengo. Rodrigo Muniz chegou ao Flamengo em janeiro de 2018. Foi emprestado ao Curitiba em 2020 e depois retornou ao Flamengo por um pedido de treinador Rogério Ceni. Depois de fazer gols importantes pelo Curitiba e no início da temporada pelo próprio Flamengo, gols muito bonitos e incríveis, Rodrigo Muniz chamou a atenção da Premier League, tanto que o Fulham decidiu pagar 8 milhões de euros pelo jogador. E o Flamengo manteve 25% de uma futura venda. Esses 25% é que vai trazer um retorno financeiro para o Flamengo maravilhoso. Acredito que vai ser mais do que esses 8 milhões de euros que já foram recebidos anteriormente. Assim que chegou, Rodrigo Muniz foi emprestado a Middlesbrough, onde fez muitos gols, e depois voltou ao Fulham. Hoje, Rodrigo Muniz é peça fundamental no time da Premier League. E vocês, pessoal, o que vocês acharam? Esta lista de jogadores, realmente o Flamengo perdeu dinheiro, principalmente em Richard Rios. Percebemos que na zaga, Natan e Otávio fizeram muita falta, né? Primeiro, contratações desnecessárias como o Pablo,
e gasta dinheiro ainda hoje com esse jogador. O Flamengo está interessado em Vitão do Internacional, que não chega aos pés de Natan e Otávio, com certeza. E Rodrigo Muniz, que ano passado poderia muito bem ser o substituto de Pedro, né? Rodrigo Muniz com certeza fez muita falta. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam. Qual jogador o Flamengo sentiu mais falta? Já deixaram o seu like? É muito importante para o canal. E se inscrevam. Valeu? Tamo junto. Fui!